Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à oitava jornada da Zona Sul-Americana de Qualificação para o Mundial de 2006. Estas são já imagens do Estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai, o palco do desafio entre as seleções do Uruguai e do Equador. Um encontro que a Sport TV transmite em direto num domingo onde, a contar para esta oitava jornada da Zona Sul-Americana de apuramento para o Mundial 2006, se realizam mais 4 encontros, tendo já também incluído este Uruguai-Equador. Estávamos a ouvir o hino uruguaio, estavam também já, ou estão já, a ser apresentadas as equipas de uma partida muito importante para ambos os conjuntos, mas disso teremos também muito tempo para falar no decorrer desta transmissão. Para já, relativamente ainda aos jogos deste fim de semana e desta oitava jornada, dizer que a Argentina jogou ontem, jogou no sábado e venceu em Lima o Peru por 3-1, estando para já provisoriamente na liderança desta zona sul-americana de apuramento para o Campeonato do Mundo da Alemanha. A Argentina, que com essa vitória sobre o Peru ultrapassou provisoriamente o Brasil. O Brasil que joga a partir das 9 da noite, quando passarem poucos minutos das 9 da noite, vai ter a oportunidade de ver também esse encontro em direto aqui na Sport TV. O Brasil recebe a Bolívia. Para já, centramos as atenções neste Uruguai-Equador. O selecionador do Uruguai é Jorge Fossati, que apresenta para esta recepção à seleção equatoriana o guarda-redes Sebastián Vieira. Depois, Paolo Montero, Carlos Diogo e Dário Rodrigues formarão em princípio um tridente defensivo, uma linha recuada com 3 unidades. Joe Bezerra e Cristian Rodrigues atuarão mais adiantados e mais pelas alas. Ainda no meio-campo do Uruguai, Marcelo Souza, Javier Delgado e Álvaro Recoba, já numa situação de apoio aos 2 dianteiros da equipa, que irão ser Carlos Bueno e também Dário Silva. Quanto ao conjunto do Equador, que é treinado agora por Luís Fernando Soares, um colombiano que sucedeu a outro colombiano, Hernandário Gomes. Luís Fernando Soares, na sua estreia nesta fase de apuramento para o Mundial de 2006, na sua estreia como selecionador do Equador, apresenta de início o seguinte 11. Na baliza, Edwin Villafuerte, depois uma defesa com Ulisses de la Cruz, Ivan Hurtado, Giovanni Espinosa e Naisser Riasco. Na linha média, Leonardo Soledispa, Marlon Aiovi, Walter Aiovi e Edison Mendes. E no ataque, Carlos Tenório e Johnny Baldeón. Aqui uma surpresa, já que Agustín Delgado, um avançado dos mais conhecidos desta equipa do Equador, era apontado como provável titular e afinal fica sentado no banco de suplentes, tendo entrado para o seu lugar o camisola 14, Johnny Baldeón. Continuando na apresentação dos intervenientes, falta apenas apresentar a equipa de arbitragem, que neste caso é liderada pelo Sr. Gilberto Hidalgo, do Peru. Temos também as opções de ambos os lados e já agora dizer que os suplentes do Uruguai são Luís Barbate, Alejandro Lago, Omar Pozo, Diogo Pérez, Vicente Sánchez, Fabián Stoyanov e Martín Parodi. Os suplentes do Equador são Jacinto Espinosa, Renan Calle, Raúl Guerrón, Carlos Quinhonhas, António Valência, Moisés Candelário e Agustín Delgado. Já tinha falado nele o avançado Agustín Delgado, que joga no Aucas, uma equipa do seu país. Está quase tudo postos para o arranque deste encontro, que marca então a oitava jornada da zona de apuramento sul-americana para o Campeonato do Mundo da Alemanha. Volto também a lembrar, já está uma partida realizada ontem no sábado
A Argentina venceu em Lima o Peru por 3-1 este domingo. Para além deste Uruguai-Equador, realizam-se também o Chile, Colômbia, o Paraguai, Venezuela e o Brasil-Bolívia. Estas duas últimas partidas vão poder ser vistas também em direto na Sport TV. O árbitro peruano Gilberto Hidalgo apresta-se para dar o pontapé de saída no desafio. Falava também no início que é um jogo que se reveste de muita importância para as duas equipas, na medida em que à entrada para esta oitava jornada e olhando para a tabela classificativa, o Equador está muito melhor posicionado que o Uruguai. O Equador ocupa a quinta posição com 10 pontos, tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 8 golos marcados e 7 sofridos. O Uruguai, entre 10 equipas, está apenas no 9º lugar com 7 pontos, portanto tem menos 3 pontos que o seu adversário desta tarde. Os uruguaios têm 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, marcaram 12 golos, mas já sofreram 19, são a pior defesa, são mesmo a defesa mais batida desta zona sul-americana, e reside aí também uma das explicações para o Uruguai estar tão mal colocado ao nível da tabela classificativa. E é por isso mesmo também que a seleção orientada por Jorge Fossati tem o mais rapidamente possível que arrepiar caminho se quiser manter intactas as aspirações de qualificar-se para o próximo Campeonato do Mundo. O Uruguai, apoiado pelo seu público, está já ao ataque. Pode ser ali o primeiro remate com perigo. Bola na trave. E depois o pontapé de canto a ser cedido pela defensiva equatoriana. Para já começa bem a equipa da casa. Um remate espetacular com Álvaro Recoba e o seu temível pé esquerdo a acertar em cheio na barra da baliza adversária. Novo canto, segundo consecutivo. É o primeiro minuto deste Uruguai-Equador. Estádio Centenário em Montevideo. A capital uruguaia é um estádio com capacidade para 73.600 espectadores, muito bem composto para este encontro. Para sair para fora, pode respirar por momentos de alívio a defensiva do Equador. Aproveitamos também para recuperar o remate espetacular de Recoba a acertar em cheio na trave. O guarda-redes Edwin Villafuerte estava já batido. Para que tenha uma melhor ideia também daquilo que está em jogo, e há pouco falava da classificação de ambas as seleções, convém ainda acrescentar que nesta zona sul-americana conseguem apurar-se para o Campeonato do Mundo diretamente os 4 primeiros classificados. Portanto, são 10 seleções que jogam todas contra todas, a 2 voltas, e apuram-se para o Mundial os 4 primeiros classificados, ficando depois em aberto a possibilidade do 5º classificado a poder também garantir presença em 2006 no Mundial da Alemanha, mas para isso terá que discutir uma eliminatória a 2 mãos, um play-off contra o vencedor da zona da Oceania. Aliás, foi essa situação que o Uruguai viveu precisamente na qualificação para o último Campeonato do Mundo, o Mundial da Coreia e do Japão. O Uruguai não foi além do 5º lugar desta zona sul-americana e, portanto, teve que sujeitar-se a esse play-off. Na altura, defrontou a Austrália e acabou, no conjunto de 2 jogos, acabou por levar a melhor sobre a seleção da Oceania, conseguindo assim marcar presença no Mundial do Oriente. Muita pressão dos jogadores de Jorge Fossati. Os factos importantes que marcam esta partida, para além da estreia do novo selecionador do Equador, Luís Fernando Soares, e já lá iremos, tem a ver com o facto de 2 dados, eu diria, contrastantes. Ou seja, se olharmos apenas para os resultados destas 2 equipas ao nível deste apuramento para o Campeonato do Mundo, verificamos que o Uruguai está muito mal. Isso fica claro também pela classificação, apesar da diferença pontual não ser
acentuada. Esta zona sul-americana ainda está equilibrada e, como são 18 jornadas, ainda tudo pode acontecer, ainda inclusivamente os últimos podem chegar aos primeiros lugares. Mas se olharmos para os últimos resultados do Uruguai nesta zona sul-americana, vemos que a equipa vem de 3 derrotas consecutivas e 3 derrotas muito pesadas, 2 delas em casa. Uma derrota por 3-0 frente à Venezuela, outra derrota em casa também frente ao Peru por 3-1 e o último jogo realizado pelo Uruguai nesta qualificação para o Campeonato do Mundo redondou numa derrota por 5-0 frente à Colômbia. De facto, era um Uruguai caído completamente em desgraça e conseguindo resultados em nada consentâneos com os pergaminhos e com o historial desta seleção, como é sabido, uma das mais poderosas da um passado mais recente, ou seja, ao passado, neste caso, mês de julho e à Copa América, verificamos, e atenção que o Uruguai pode agora voltar ali a criar mais uma grande oportunidade, acontece essa oportunidade, mas a bola sai diretamente para fora, desta vez pontapeada por Carlos Bueno. Vai desesperando também já perante este ataque insistente da sua equipa, vai já desesperando o selecionador Jorge Fossati. Mas estava eu a dizer que, se olharmos a um passado mais recente, vemos que a seleção uruguaia, comandada por Jorge Fossati, recuperou, ferida no seu orgulho, recuperou um pouco o prestígio quando no passado mês de julho realizou uma muito boa prestação, até podemos mesmo dizer, na Copa América, terminando essa competição no terceiro lugar, ou seja, conquistando a medalha de bronze. Quanto ao Equador, tem um percurso completamente inverso. Ou seja, se olharmos apenas para os resultados últimos obtidos neste apuramento para o Campeonato do Mundo, vemos que o Equador vem de 2 vitórias seguidas, 2-1 em casa frente à Colômbia e 3-2 também em casa frente à Bolívia, resultados que contribuíram para a subida ao 5º lugar da tabela classificativa. Por outro lado, se olharmos a um passado mais recente, ou seja, à prestação da seleção equatoriana na recente Copa América, vemos que essa prestação redundou num completo inêxito, uma vez que a equipa foi afastada logo na primeira fase, sofrendo 3 derrotas em 3 jogos, e foram essas 3 derrotas em 3 jogos e essa participação muito pouco conseguida que levou mesmo à mudança de treinador, à saída de Hernandario Gomes, que acabou por ser rendido por Luís Fernando Soares, outro colombiano que agora se estreia aqui frente ao Uruguai no comando técnico da equipa do Equador. Algumas dificuldades ao nível de imagem, por breves instantes, e esperemos que não se repitam no decorrer desta transmissão. Problemas ao nível do vídeo na origem do sinal que nos chega do Uruguai. Jogo interrompido. Portanto, estes últimos dados que estava a referir constituem a grande curiosidade para este jogo, saber que Uruguai e que Equador vamos ter esta tarde. Se o Uruguai, que recuperou o orgulho perdido na Copa América, ou se o outro Uruguai, que se arrastava pelas ruas da amargura nesta qualificação para o Campeonato do Mundo, e que Equador vamos também ter. Se aquele que está a voltar a surpreender neste apuramento para o Mundial de 2006, se o Equador, que somou 3 derrotas em 3 jogos na recente Copa América. Essas são as principais incógnitas para este confronto da 8ª jornada desta zona sul-americana de apuramento. Ambos os técnicos também, para já nestes primeiros minutos, a viverem intensamente o jogo nos bancos, Jorge Fossati e Luís Fernando Soares.
se Luís Fernando Soares faz a sua estreia no comando do Equador. No banco contrário, Jorge Fossati também ainda não está há muito tempo no comando técnico da seleção do Uruguai. É preciso lembrar que Jorge Fossati rendeu no passado mês de abril Juan Carrasco, o anterior selecionador. A estreia de Jorge Fossati não foi a melhor, estreou-se com 2 dessas 3 derrotas consecutivas que o Uruguai já somou nesta zona sul-americana. Jorge Fossati perdeu primeiro com o Peru por 3-1 e depois foi aquele jogo também impiedoso da Colômbia que destroçou os uruguaios com um 5-0. Mas depois na Copa América, Jorge Fossati, com mais tempo de trabalho, conseguiu então chegar a essa medalha de bronze na mais antiga competição de seleções do planeta. Carlos Bueno a pedir também ali desculpas ao seu adversário depois da falta, que volta a motivar a interrupção da partida. Cá está a repetição, a levantar muito o pé, o camisola 20 do Uruguai, e a atingir no peito com a bota o seu adversário. Foi ao de raspão, mas foi o suficiente para deixar ainda com queixas o jogador equatoriano. Na circunstância é Leonardo Soledispa, um médio defensivo que joga no Barcelona do Equador. Estão já ultrapassados os primeiros 10 minutos. Já tivemos 2 boas chances para que o placar pudesse funcionar. 2 ataques do Uruguai. O primeiro logo no minuto inicial do desafio e constituiu também até esta altura a melhor ocasião de golo. Um remate espetacular de Álvaro Recoba, o jogador do Inter de Milão. Cá o temos agora no ecrã, que levou a bola a embater com estrondo na barra. Álvaro Recoba, que não é por estes dias um dos futebolistas lá muito ou mais apreciados pela afición uruguaia. Ele que, apesar de tudo, continua a ser um símbolo do futebol do seu país. Cruzamento de Recoba, já o alívio a ser feito por Ivan Hurtado. Insistência ainda do Uruguai. Parece-me que a bola saiu pela linha de fundo. O árbitro aponta exatamente para a pontapé de baliza favorável aos visitantes. A última competição, os últimos jogos oficiais em que estas duas equipas estiveram envolvidas foram então os jogos a contar para a Copa América. A título de curiosidade, até para concretizar um pouco mais aquilo de que vinha falando, o Equador perdeu na primeira fase da Copa América os 3 jogos e sofreu uma pesada derrota também frente à Argentina por 6-1. Depois perdeu frente a este mesmo Uruguai por 2-1 e nova derrota por 2-1 frente ao México, naquele que seria o último jogo de Hernandario Gomes. Hernandario Gomes, é preciso também não esquecer, um colombiano, como já disse, que marcou os últimos anos do futebol equatoriano. Esteve 5 anos no comando técnico do Equador, o ex-selecionador da Colômbia, e foi ele também o grande responsável pela evolução do futebol ao nível deste pequeno país e com poucas tradições também ao nível futebolístico. Foi mesmo sob o comando de Hernandario Gomes que o Equador conseguiu qualificar-se para o seu primeiro campeonato do mundo, o Mundial da Coreia e do Japão, em 2002. Mas apesar de todo esse prestígio e apesar de, depois de ter pedido demissão após a realização e após o desaire na Copa América, depois desse primeiro pedido de demissão de Hernandario Gomes não ter sido aceito pela Federação do Equador, a verdade é que os dirigentes equatorianos acabaram por abrir mão dos serviços de Hernandario Gomes no mês passado.
tendo escolhido para substituí-lo então outro colombiano, um colombiano que já trabalhava no Equador, Luís Fernando Soares, estava no comando do Aucas de Quito, um dos clubes do topo da classificação do campeonato do Equador. Já a resposta dos forasteiros, também a conseguirem abeirar-se da grande área do Uruguai, eles que conseguiram, apesar de tudo, sacudir aquele pressing inicial da equipa da casa. Paolo Montero é uma das figuras do Uruguai, o camisola 4 da seleção celeste. Paolo Montero, um veterano que tinha o defesa da Juventus, que tinha recusado, tinha abandonado a seleção após a participação no Mundial 2002, onde o Uruguai não conseguiu passar da primeira fase, de resto tal como o Equador. Paolo Montero tinha abandonado a seleção, mas foi convencido a regressar até perante as dificuldades do Uruguai nos últimos meses e volta a ser então uma das referências desta equipa e um dos pilares ao nível defensivo no conjunto de Jorge Fossati. Paolo Montero, que já tem 33 anos, fez recentemente, aliás, 33 anos. Dificuldades para o guarda-redes do Equador, ainda a conseguir sacudir com uma palmada. Fica lesionado Dário Silva, fica estendido no relvado, o avançado do Sevilha. Esticar-se Edwin Villafuerte, a acertar na bola, mas depois a atropelar também a Dário Silva. Mas não há qualquer falta de Villafuerte. No entanto, fica tocado, sai tocado do lance Dário Silva. É também uma das unidades, um dos jogadores mais conhecidos desta seleção uruguaia, tal como Álvaro Recoba, tal como Paolo Montero. Uma seleção que procura de alguma forma também renovar-se, tal como o seu adversário desta tarde. Quem procura agora recuperar é Dário Silva. Aproveitamos para rever ainda a jogada. Agora estamos com 16 minutos e meio. Mantém-se o nulo no Estádio Centenário de Montevideo. Transmissão em direto da Sport TV. Num fim de semana onde os principais campeonatos europeus de clubes e não só, também sul-americanos, pararam para jogarem as seleções. Acompanhamos este domingo, principalmente este domingo, com toda a atenção, as incidências da 8ª jornada da Zona Sul-Americana de Apuramento para o Mundial 2006. Jogo reatado e o remate para fora. Reclama Leonardo Soledispa que Cristiano Rodrigues teria dominado a bola com o braço antes de efetuar o pontapé. Dário Silva estará já preparado para regressar ao jogo. Marlon Ayovi joga mais para trás. Giovanni Espinosa. Depois o toque de Edson Mendes. Ainda no círculo central, ele prefere atrasar Walter Ayovi. Ulisses de la Cruz. Por falar em figuras conhecidas do lado uruguai, estava há pouco a enumerar as que estão presentes neste 11 de Jorge Fossati, Dário Silva, Álvaro Recoba, também Paolo Montero. Destacar agora as principais figuras que não estão presentes. Desde logo, não nos podemos esquecer de Diego Forlán, o ex-avançado do Manchester United, agora atual avançado do Villarreal, da Liga Espanhola.
Ele não foi convocado, acabou por ficar de fora deste jogo frente ao Equador, por não estar ainda nas melhores condições físicas. Acabou de ser integrado no Villarreal. Ele estreou-se mesmo no passado fim de semana na Liga Espanhola e com um golo frente ao Valência, apesar de não ter esse mesmo golo evitado a derrota da sua equipa frente ao atual campeão de Espanha. Mas Diego Forlán é também uma figura incontornável já deste Uruguai, que não marca presença aqui neste jogo. Para além de Diego Forlán, destacar também a ausência de Ernesto Chevanton, o avançado ex-Lecce de Itália, um dos melhores marcadores da Série A nas últimas épocas. Ernesto Chevanton, que se transferiu neste defeso para o Mónaco de França. São as duas grandes baixas na equipa de Jorge Fossati, numa altura em que o Uruguai volta a procurar o golo, só que ali já era complicado fazer muito melhor. Dário Silva, porventura também ainda a ressentir-se daquela lesão de há pouco. Aqui muito boa a desmarcação. E depois a assistência de Cristiano Rodrigues, já de ângulo difícil e com a bola a fugir um pouco, a não cair ao jeito do remate com o pé esquerdo. Perdeu-se mais esta oportunidade para o Uruguai. Estava a falar de lesões e da lesão de Chevanton. Ernesto Javier Chevanton. Já agora dizer que Paulo Montero, que está aqui a jogar, também se debatia com alguns problemas físicos, mas pelos vistos recuperou plenamente e por isso pode atuar de início. Há pouco um centro muito perigoso no comando das operações desde o apito inicial do Sr. Gilberto Hidalgo. Continua o Uruguai, mas sem conseguir ainda materializar em golos a supremacia que vai tendo neste desafio. Algumas respostas tímidas do Equador, que ainda não conseguiu visar a baliza contrária. Sobretudo, muito trabalho defensivo da equipa de Luís Fernando Soares. O Equador que ficou sem alguns jogadores importantes nos tempos mais recentes. Há pelo menos dois nomes também dos quais vale a pena falar, por dois motivos distintos. Um jogador que contava para o técnico Luís Fernando Soares era Ivan Caviedes. Ivan Caviedes, avançado que já passou pelo futebol espanhol, teve também uma passagem efêmera pelo futebol português, quando esteve ao serviço do Futebol Clube do Porto, e que acabou recentemente de transferir-se para o Crystal Palace de Inglaterra. Ora bem, Ivan Caviedes fazia parte dos planos do técnico equatoriano para este desafio em Montevideo. Não consegue ali o cruzamento, consegue depois o remate desenquadrado com a baliza. Fica mais este sinal de ataque do Uruguai, protagonizado em última instância por Carlos Bueno, o camisola 20. Ivan Caviedes acabou por ser dispensado por Luís Fernando Soares por não ter cumprido algumas normas impostas pelo novo selecionador do Equador, e por isso Luís Fernando Soares, só por isso, decidiu abdicar do contributo deste avançado que, como referi há pouco, acabou de transferir-se para a Premier League. Para além de Ivan Caviedes, o grande destaque é o facto de, ao contrário do que vinha sendo norma nos últimos anos, e já vinham sendo mesmo muitos anos, Alex Aguinaga, um jogador já quase mítico no futebol equatoriano, a ter abandonado a seleção. Aos 36 anos, o médio Alex Aguinaga disse adeus à seleção. Ele já estava nos últimos tempos a pensar tomar essa decisão, acabou por tomá-la e por concretizá-la, digamos assim, depois de saber
que Luís Fernando Soares não o tinha chamado para este jogo em Montevideo. Terá sido também mais um fator a contribuir para essa tomada de posição de Alex Aguinaga. Vamos ter substituição no Uruguai, afinal Dário Silva não recuperou daquela mazela quando do choque com o guarda-redes Edwin Villafuerte e já está preparado para entrar, já está a entrar neste preciso momento o número 22, que é Vicente Sánchez. Uma substituição forçada na equipa do Uruguai aos 24 minutos. Cristiano Rodrigues. Alguns instantes onde a bola ainda foi jogada no ataque do Equador. Vicente Sánchez, que rendendo Dário Silva, ele que é também um avançado, portanto, em termos de tática e perante os problemas físicos que afetaram Dário Silva, o técnico Jorge Fossati a não mudar a estratégia que tinha delineado para esta partida. Temos agora Vicente Sánchez, avançado do Toluca do México, no lugar de Dário Silva. Ataca o Equador, mas um centro que não dava hipóteses de fazer grande coisa a Carlos Tenório, o homem do Equador que estava ali já posicionado na grande área do Uruguai. Bezerra. Cristiano Rodrigues. Reclamam falta os adeptos uruguaios. Walter Ayoví. Agora sim o árbitro interrompe, mas dando livre para o Equador. Entrada de Carrinho. À bola, mas também às pernas de Walter Ayoví por parte de Joe Bezerra. Camisola 4 do Equador é Ulisses de la Cruz. Ulisses de la Cruz, que joga no Aston Villa de Inglaterra. Capitão do Equador é o número 3, Ivan Hurtado. São dois elementos também importantes na estrutura base da equipa do Equador. De la Cruz, Ulisses de la Cruz e Ivan Hurtado. São também dois futebolistas já com muita experiência, não só nos clubes onde jogam, mas também ao nível internacional. Pela seleção, neste caso pela seleção do Equador. Vamos ver o que dá este pontapé livre favorável ao Uruguai. Álvaro Recoba para movimentar. Coordena a barreira Edwin Villafuerte. Guarda-redes do Equador que já apanhou um grande susto logo no primeiro minuto do jogo. Sem consequências também este pontapé livre mal batido por Álvaro Recoba. Quando falava ainda há instantes do abandono à seleção do Equador de Alex Aguinaga, jogador que contabilizou mais de 100 internacionalizações pelo seu país, é preciso dizer também que com a entrada de um novo técnico, Luís Fernando Soares, deram-se para já, pelo menos, deram-se algumas alterações que
convém referir porque são alterações importantes em termos de chamada de jogadores à seleção equatoriana. Quero com isto dizer que Luís Fernando Soares deixou, para já pelo menos, e para esta deslocação a Montevideo, deixou fora da convocatória alguns nomes com já importância, com bastante importância no panorama do futebol equatoriano. Grande remate, a bola sai para fora, mas fica também a tentativa de meia distância de Javier Delgado. Nem sempre o Uruguai tem que entrar com a bola controlada na grande área contrária e, por isso, até para surpreender não só a defesa como o guarda-redes Edwin Villafuerte, Javier Delgado fez bem em optar por esta solução. Agora não terá feito tão bem Álvaro Recoba em efetuar o remate. Terá sido algo precipitado. Já vem Espinosa. Não consegue sair com a bola jogável a seleção do Equador. Ulisses de la Cruz. Edson Mendes. Marlon Naiovi. Já lá vamos então aos nomes que Luís Fernando Soares deixou fora desta convocatória. E que são jogadores importantes, até porque não terá assim tantas opções de qualidade, em termos de quantidade e de qualidade. O futebol equatoriano não é propriamente fértil em termos de grandes jogadores, ou de jogadores pelo menos já com uma qualidade acima da média, e por isso é de notar também as ausências desta convocatória, por exemplo, do avançado Franklin Salas, que esteve presente ainda na última Copa América e que tem feito parte desta equipa. Aliás, ele é considerado como o jogador mais promissor da atualidade do futebol do Equador, Franklin Salas. Estamos a rever esta falta. Para além de Franklin Salas, um avançado, também os médios Alfonso Obregón acabaram e Edwin Tenório acabaram também por ficar fora desta convocatória, eles que são presenças habituais na seleção do Equador. Poderão ser ausências apenas de momento para este jogo frente ao Uruguai, ou poderá ser também, poderá ter algum significado na medida em que houve uma mudança de comando na seleção do Equador, e há agora nos próximos jogos nesta zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2006 também que manter a senda dos bons resultados que a equipa estava a conseguir e que foram interrompidos esses bons resultados pela participação desastrosa na Copa América. Seja como for, neste apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, o Equador continua muito bem posicionado, ou está muito bem posicionado, decorridas 8 jornadas, está no 5º lugar. Seria o tal lugar que, a terminar nessa posição no final, daria acesso não à qualificação direta, mas ainda à discussão de um play-off contra o vencedor da Oceania. Pior está mesmo o Uruguai, que seleção para a qual todos os pontos são importantes se quiser chegar aos lugares cimeiros da classificação. A carga de Javier Delgado tem estado em evidência nos últimos instantes, em jogadas passivas de falta. Rodrigues a saltar ainda ali. Ivan Hurtado fica com a bola
Ulisses de la Cruz, mas não tinha muito tempo para controlar. A Walter Aiovi, passe comprido, bom passe de Walter Aiovi. Tentava entregar Johnny Baldeón a Carlos Tenório. Valeu a interseção do jogador do Uruguai, Carlos Diogo. Passe este com muita força, já não consegue controlar dentro das 4 linhas, já não consegue evitar que a bola transpusesse a lateral. Cristiano Rodrigues. Assinalado o fora de jogo, que se confirma também pela repetição, após esta desmarcação de Johnny Baldeón. O tal avançado do Equador que relegou para o banco Agustín Delgado, um nome já mais conceituado. De la Cruz, 34 minutos e meio, ainda não há golos no Estádio Centenário em Montevideo. Em luta na grande área do Uruguai estavam Paulo Montero e Carlos Tenório. Ganha o meio-campo do Equador por pouco tempo. Muita confusão. E o árbitro a dar o livre para os visitantes. Marlon Aiovi tentava endossar depois para Carlos Tenório. Novamente bandeirola levantada. Aqui parece-me que mal. Na altura exata do passe, e agora olhei também um pouco já de relance para esta repetição, mas deu-me ideia que não estaria em fora de jogo. E fiquei com a ideia também que o árbitro assistente deu a indicação do offside já algo tardiamente. Portanto, também terá hesitado. E agora a queda já ia em desequilíbrio. Vicente Sánchez, o jogador que substituiu já nesta primeira parte o lesionado Dário Silva. Ele leva ali um primeiro encosto, depois conseguir manter o equilíbrio. Mas este é um lance que levanta algumas dúvidas e que não seria de fácil decisão para o árbitro Gilberto Hidalgo. Controlar aquela bola não é um encosto muito forte, mas seria o suficiente para desequilibrar o jogador e, portanto, pôr cobro logo ali ao lance. Começam também a ser fruto de jogadas como aquela que vimos há pouco na grande área do... Começam a ser já muito discutidas algumas das decisões deste árbitro peruano. Embora aqui não haja que protestar, ou pode-se protestar, mas existe a falta de Marcelo Sousa. Terá visto, penso, o cartão amarelo. Ou não, fiquei com essa ideia, mas também não tivemos a confirmação. Já estamos a menos de 8 minutos do final da primeira parte. Temos novamente o jogo parado. Jogo também com algumas faltas nestes primeiros 45 minutos. Alguns jogadores lesionados que já tiveram que ser assistidos no relvado ou que demoraram algum tempo a ser transportados para fora das 4 linhas, como é este caso agora com o homem do Equador. Carlos Tenório, ponta de lança Carlos Tenório. Paragens estas que devem também levar o árbitro Gilberto Hidalgo a conceder
ainda alguns minutos de compensação nesta primeira parte. Momentaneamente reduzido a 10, o Equador. Excelente ali primeiro Recoba. Paulo Montero. Marcelo Souza. Melhor Ulisses de la Cruz. Cristiano Rodrigues. Aliás, Carlos Diogo e não Cristiano Rodrigues. Há aqui uma inversão de papéis relativamente àquilo que tinha dito no início, até porque Carlos Diogo vai aparecendo ali muito adiantado pelo flanco direito. Cartão amarelo agora sim para Álvaro Recoba. O Uruguai vai carregando, vai buscando o golo não acontece e a equipa começa a perder algum discernimento e começa a ir por um caminho que não será o ideal. Vemos agora ali Recoba com uma pequena desforra sobre o seu adversário, que já tinha ganho o lance, e cometer falta que lhe valeu a amostragem do amarelo. O Equador, que nunca conseguiu vencer em solo uruguaio. Aliás, o saldo de jogos, de resultados entre estas duas equipas é claramente favorável ao conjunto celeste. Uruguai e Equador já se encontraram por 36 vezes. Vamos tentar aqui perceber só se seria pontapé de canto. Aqui parece-me que têm razão os uruguaios. Podemos até ver melhor agora nesta imagem, e aqui já fico com dúvidas. Ainda toca Vicente Sanches na bola. Não sei se depois esta não terá ainda tabelado. Foi rápida, apesar de tudo, a repetição. Se esta teria ainda tabelado novamente nas pernas do defesa do Equador. Ainda há cerca dos jogos entre estas duas seleções, portanto 36 jogos, 36 confrontos entre Equador e Uruguai, com 25 vitórias para os uruguaios, 7 empates e apenas 4 vitórias para os equatorianos, todas conseguidas em casa ou em terreno neutro. Nunca o Equador conseguiu vencer o Uruguai em solo uruguaio. Dário Silva, já sentado no banco, depois de ter abandonado o jogo devido à lesão. O Uruguai, que já marcou 98 golos. O Equador marcou 33 nestes confrontos diretos entre estas duas seleções. Atenção ao Equador, agora a dar trabalho à defensiva uruguaia. Mais uma vez o árbitro assistente em ação, com a bandeirola em riste. Ficou completamente a dormir. Edson Mendes. Estava muito adiantado. Demasiado até, para que não fosse perceptível. Atenção, pode ser o primeiro golo do jogo. Grande defesa de Sebastián Vieira. Sebastián Vieira a evitar o 1-0 para o Equador. E praticamente do nada nasce a melhor oportunidade dos forasteiros. Johnny Baldeón a aparecer no meio da defesa do Uruguai. E não fosse o guarda-redes Vieira, e tínhamos um resultado surpresa com a vantagem do Equador. Cá está a repetição, mas quem terá feito o remate terá sido Carlos Tenório.
Há pouco apareceu-nos na imagem, logo após a jogada, de Johnny Baldeón. Eu não sei se terá sido ele a fazer o passe, mas não pareceu ter sido ele a fazer o remate. Pelo menos nesta última perspectiva. Seja como for, ali em ação, nesta jogada de maior perigo para a baliza do Uruguai, os dois avançados do Equador, Carlos Tenório e Johnny Baldeón. Livre muito perto da baliza de Edwin Villafuerte, já pressionado a desviar pela linha de fundo. Canto marcado rapidamente, aproxima-se o intervalo. Não sai o contra-ataque do Equador, interrompida a jogada em falta. Mas esta última jogada acaba já por dar uma ideia daquilo que vem sendo também os últimos minutos da partida. O Equador, que começou este jogo muito sufocado pelo ataque uruguaio, aos poucos foi tentando responder, tentando não desguarnecer a sua defensiva, mesmo que o futebol por vezes fosse muito atabalhoado, como é agora o caso, o que origina logo ali já um grande sururu. Aos poucos também o meio-campo do Equador conseguiu pegar um pouco mais na partida, não muito, mas pegar um pouco mais, e teve a oportunidade para lançar um ou outro ataque. O mais perigoso foi mesmo aquele em que Sebastián Vieira, guarda-redes do Uruguai, fez uma defesa complicada, já que tinha pela frente o avançado contrário, e impediu que a equipa de Luís Fernando Soares pudesse sair para os balneários em vantagem. Quanto aos uruguaios, tiveram as melhores oportunidades nos primeiros minutos da partida. A melhor mesmo foi no remate à barra de Álvaro Recoba, logo no primeiro minuto do jogo. Desde aí, apesar do muito querer, da muita vontade, a qualidade do futebol do conjunto de Jorge Fossati não tem sido o melhor, e por isso as oportunidades deixaram também de aparecer. 1 minuto para lá dos 45 nesta primeira parte. Joga-se ainda este Uruguai 0, Equador 0. Carlos Diogo. Walter Eove. Consegue o roubo de bola. Bezerra. Ali já adiantou muito, depois comete falta. Não tem que protestar. É a tal vontade e querer dos uruguaios. Mas ainda é muito cedo para se começar a jogar demasiadamente com o coração, tem havido aqui alguns lances em que dá a ideia que é isso que já está a acontecer com esta equipa uruguaia. Também a cometer, em consequência disso mesmo, muitas faltas. Álvaro Recoba, inclusivamente, ele que é um jogador de ataque, mas que já tem um cartão amarelo. O árbitro Gilberto Hidalgo, numa atitude didática, a chamar Álvaro Recoba, para que não houvesse dúvidas que estava tudo bem com o defesa do Equador, Ulisses de la Cruz. Foi mesmo o último lance destes primeiros 45 minutos. O árbitro peruano apita para o intervalo. Ainda não há golos no estádio Centenário em Montevideo. 0 para o Uruguai, 0 para o Equador. Daqui a pouco estamos de regresso para acompanhar a segunda parte desta partida. Até já. Voltamos ao estádio Centenário de Montevideo. As equipas do Uruguai e do Equador ainda não regressaram ao relevado.
para a segunda parte de um jogo que para já vai dando um empate sem golos, 0-0, o resultado dos primeiros 45 minutos de futebol. Poucas oportunidades, começou melhor o Uruguai, logo com Álvaro Recoba a enviar uma bola à barra, acabou melhor o Equador, que teve também uma excelente oportunidade quando um dos avançados da equipa de Luís Fernando Soares apareceu na cara do guarda-redes Sebastián Vieira e não conseguiu fazer melhor do que atirar para a defesa do guardião uruguaio. Sebastián Vieira, curiosamente, um jogador que não costuma ser a opção para a baliza do Uruguai, mas que tem aqui neste jogo uma oportunidade para ser titular na ausência de Héctor Fabián Carini, guarda-redes, antigo guarda-redes da Juventus, que foi dispensado para poder tratar da sua transferência para o Inter de Milão. E por isso, desta feita, a defender as redes do Uruguai está Sebastián Vieira, também já com uma defesa complicada então nesses últimos instantes da primeira parte, evitando que este resultado pudesse ser pior para os uruguaios que têm maior responsabilidade de vencer esta partida, porque jogam em casa, porque estão pior posicionados na zona sul-americana de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2006. Eu volto a lembrar que entre 10 seleções, só as 4 primeiras conseguem apurar-se diretamente para o Campeonato do Mundo. O quinto classificado desta zona sul-americana irá ter que disputar um play-off. E o panorama para estas duas equipas à entrada para a 8ª jornada mostra que o Equador está no 5º lugar com 10 pontos, o Uruguai está na 9ª posição com 7 pontos conquistados. Esta zona sul-americana é provisoriamente liderada pela Argentina, que já tem um jogo a mais, venceu ontem o Peru por 3-1, tem 15 pontos, o Brasil está com 13 pontos e poderá recuperar a liderança desta zona sul-americana se vencer daqui a pouco a Bolívia, num jogo que vai realizar-se no Morumbi de São Paulo, um jogo que a Sport TV vai também transmitir em direto quando passarem poucos minutos das 9 da noite. Regresso das equipas ao relevado, aí temos a seleção equatoriana. Facto saliente também na primeira parte, a lesão de Dário Silva. Teve que entrar para o seu lugar Vicente Sanches, camisola 22. Foi a escolha do selecionador uruguaio para render Dário Silva, que se lesionou num lance com o guarda-redes adversário, e é mais um problema ofensivo para o técnico do Uruguai, Jorge Fossati, que para este encontro vê-se já privado dos duas das principais opções de ataque, Diego Forlán e Ernesto Chevanton, que são nada mais nada menos também do que os melhores marcadores do Uruguai nesta fase de qualificação. Diego Forlán tem 4 golos apontados, Ernesto Chevanton tem também 4 golos apontados, e isto explica-se facilmente também pelo número de golos marcados pelo Uruguai. O Uruguai, apesar de estar apenas no penúltimo lugar desta zona sul-americana, tem marcado muitos golos. O problema é que tem sofrido também muitos golos, mas por isso, em termos individuais e na tabela de marcadores, o Uruguai consegue ter 2 artilheiros já com 4 golos cada, Diego Forlán e Ernesto Chevanton. O problema, e isso viu-se também nesta primeira parte, é que qualquer destes jogadores não está presente aqui para esta recepção ao Equador, e são elementos que muita falta fazem a Jorge Fossati. E ainda para mais agora, vendo-se também o selecionador uruguaio privado muito cedo nesta partida de Dário Silva, o avançado do Sevilha. Árbitro Gilberto Hidalgo, já com um lance algo duvidoso para ajuizar na primeira parte, uma hipotética grande penalidade
que terá ficado por assinalar a favor dos uruguaios, num lance que, no entanto, deixa algumas dúvidas. Jorge Fossati, selecionador do Uruguai, já o disse na primeira parte, rendeu a Juan Carrasco em abril passado, estreou-se com 2 derrotas fora, 3-1 contra o Peru e 5-0 contra a Colômbia. Conseguiu agora, no passado mês de julho, uma boa participação na Copa América, arrecadando a medalha de bronze. O Uruguai ficou no grupo B da primeira fase da Copa América, empatou 2-2 com o México, venceu esta seleção do Equador por 2-1 e perdeu 4-2 com a Argentina. Conseguiu, ficando no terceiro lugar desse grupo B, a seguir para os quartos de final, onde eliminou o Paraguai, vencendo por 3-1. Depois, nas meias finais, só foi eliminado pelo Brasil, empatou 1-1, mas perdeu 5-3 nas grandes penalidades, no desempate dos pontapés da marca de grande penalidade. Não conseguiu, por isso, chegar à final, relegado para o encontro de atribuição de terceiro e quarto lugares. O Uruguai venceria a Colômbia por 2-1, a Colômbia que era a anterior detentora do título da Copa de Campeã da Copa América. O Uruguai venceu a Colômbia por 2-1 e conquistou a medalha de bronze da Copa América, competição que este ano foi ganha pelo Brasil. O Brasil conquistou a Copa América, ainda mais recentemente a Argentina de Marcelo Bielsa sagrou-se campeã olímpica de futebol em Atenas. A Argentina que agora, depois dos Jogos Olímpicos, retoma também esta fase de qualificação, retomou esta fase de qualificação sul-americana para o Mundial de 2006 com a tal vitória sobre o Peru por 3-1, que a fez saltar provisoriamente para o primeiro lugar. Tem a palavra o Brasil frente à Bolívia para poder recuperar essa mesma liderança. Primeiros instantes da segunda parte, não há registro para alterações em qualquer das equipas. Aqui o guarda-redes a tentar evitar o canto, tentar evitar que a bola passasse a linha de fundo, já não o terá conseguido, daí o assinalar do pontapé de canto favorável ao Equador. As torres da defesa equatoriana para a movimentação deste canto, acabou por fazer o desvio Leonardo Soledispa. Entra ali com tudo o homem do Uruguai. Cartão amarelo exibido a Edson Mendes. Entra com tudo, entraram os dois. O árbitro achou por bem punir com o amarelo Edson Mendes. É outro dos futebolistas desta seleção do Equador que joga no México. Já ali a fazer o passe. Corte ainda de Bezerra, depois o alívio de qualquer maneira de Paulo Montero. É o capitão do Uruguai, o veterano Paulo Montero, defesa da Juventus. Já está há 13 anos em Itália, já está há 13 anos na Série A, já está há 9 anos ao serviço da Juve. E agora está de regresso à seleção do seu país, depois de um hiato de cerca de 2 anos após o último campeonato do mundo. A queda de Diogo, Carlos Diogo. Carlos Diogo é um médio do Peñarol e o árbitro vai exibindo cartões amarelos nesta fase. Ainda ao canto para o Uruguai, corte fácil ao primeiro poste e alguns assobios, provavelmente para Álvaro Recoba. Já tinha referido
na primeira parte que Álvaro Recoba não está lá muito em graça com os adeptos uruguaios. Remate interceptado por Espinosa. Álvaro Recoba que regressa à seleção uruguaia depois de ter falhado a Copa América. Mas é um jogador no qual Jorge Fossati aposta ainda muito, até para recuperar também algum do prestígio que o jogador tem, não só em termos do futebol europeu, como perante a afição uruguaia. É um jogador do qual sempre se espera muito e quando não corresponde, e quando essa não correspondência acontece de forma mais sistemática, obviamente que os adeptos cobram mais e, em consequência disso, ficam também menos satisfeitos. A propósito então da Copa América, também já referi por várias vezes que o último confronto entre estas duas seleções foi no passado mês de julho, mais precisamente no dia 10 de julho, no Peru, e o Uruguai venceu por 2-1, encontro da primeira fase, Grupo B da Copa América. Na última qualificação para um campeonato do mundo, ou seja, na fase de qualificação para o Mundial de 2002, nos confrontos entre Uruguai e Equador, em Quito, no Equador, registrou-se um empate a 1-1. Aqui em Montevideo, o Uruguai conseguiu ganhar por 4-0. Sem dúvida, um jogo bem mais fácil do que aquele que está a ser hoje, onde o 0-0 ainda subsiste e onde o Equador vai cada vez mais dando um ar de sua graça, procurando ameaçar também a baliza de Sebastián Vieira, o substituto de Fabián Carini. Mais um pontapé de canto para os uruguaios. 7 minutos do segundo tempo. Estão apenas 4 jogadores da seleção celeste colocados na grande área equatoriana. Riasco. Interseção de Diogo. Faz ali uma primeira finta, grande passe, pode ser o gol do Uruguai, e Recoba perdeu algum tempo a efetuar o remate e depois, quando tentava colocar de pé esquerdo ao poste mais distante do guarda-redes, ainda viu o remate a ser interceptado. Estava muito bem posicionado e muito bem balanceado para poder finalmente inaugurar o marcador nesta partida. Insiste o Uruguai, mais esta chance, grande penalidade ou não? Queda na área de Carlos Bueno, vai ver, é o cartão amarelo, entende o árbitro que Carlos Bueno simula a falta e, sendo assim, teria mesmo que exibir a cartolina amarela. Até porque, se foi simulação, foi uma boa simulação. Parece-me já um pouco fora de tempo, apesar de ainda ter sido ali tocado, ainda ter havido contacto na tentativa de corte do defesa do Equador. Mas eu aqui fico com a ideia, como já tinha ficado também num lance na primeira parte, em que ficou por marcar basicamente uma grande penalidade a favor do Uruguai. Como é óbvio, posso estar enganado.
Mas por estas imagens e até vendo ali de diferentes perspectivas, não há o toque na bola, há já ali depois o corte ainda a jogar o defesa do Equador as pernas de Carlos Bueno, mesmo que depois a situação possa ter sido mais forçada ainda ou mais teatralizada, ou como disse há pouco, a queda possa ter acontecido já um pouco fora de tempo. Seja como for, nas boas graças dos adeptos uruguaios, já não deve estar também, desde há muito, o árbitro Gilberto Hidalgo. Também não tem que estar. Tem é que, obviamente, cumprir o seu papel da forma mais isenta possível. Livre para o Uruguai. Paulo Montero. Qual defesa, e agora ao segundo poste ainda, depois o remate, o jogo já estava interrompido. Mas de facto têm sido assinaladas muitas faltas aos uruguaios. Aliás, ao intervalo tive a oportunidade de verificar essa estatística. Aqui o árbitro considera que Montero se apoiou nas costas do jogador do Equador. Estava eu a dizer que ao intervalo, consultando a estatística da primeira parte, dava para ver que o Uruguai tinha exatamente o dobro das faltas do Equador, 14 contra 7 dos equatorianos. Tanto assim é, e tanto não foi bom o início de segunda parte da equipa do Uruguai, que Jorge Fossati vai efetuar a segunda alteração na equipa. A primeira foi forçada, agora a saída de Cristiano Rodrigues para a entrada de Fabian Stoyanov. Já está em ação, camisola 13, cruzamento, Stoyanov, quem surge para o cabeceamento, grande defesa e o golo. A segunda também não é, e a terceira ou é. Foi assinalado golo. Ao segundo cabeceamento, Carlos Bueno consegue inaugurar o marcador. O guarda-redes terá já defendido a bola para lá da linha. É mais uma situação que só a repetição poderá clarificar, mas a verdade é que o golo foi validado. É a loucura no estádio Centenário de Montevideo, e quem está na origem do lance é Stoyanov, acabado de entrar, fugiu pelo corredor direito, tirou um excelente cruzamento, e depois Carlos Bueno, avançado do Peñarol, de cabeça, acaba por fazer 1-0. Aguardamos pelas repetições. Festejam os uruguaios, protestam os equatorianos, com o árbitro assistente que terá dado indicação de que a bola teria ultrapassado a linha. Seja como for, fez tudo o guarda-redes do Equador para evitar o golo, com defesas impossíveis. Esta a primeira, aqui a bola não entra claramente, e depois a grande questão é aqui. O guarda-redes estava para lá da linha, estava dentro da baliza. A mão de Villafuerte poderia ou não estar ainda fora da baliza. Aqui é uma grande defesa, uma defesa quase impossível. Vamos tentar perceber de novo. Poderia já estar, ou deveria já estar mesmo, a bola dentro da baliza. O guarda-redes estava, o corpo completamente dentro da baliza. Ele depois estica o braço, estica a mão para voltar a sacudir. Mas mesmo que fosse ali muito no limite, lá está. A dúvida, na minha perspectiva, não fica totalmente dissipada. Mas ali, melhor colocado, estaria o árbitro assistente para poder dar essa indicação ao árbitro principal. Inglório foi, especialmente inglório este golo foi, sobretudo para o guarda-redes do Equador, Edwin Villafuerte, que de qualquer das maneiras faz duas defesas estonteantes. Alteração agora no Equador.
Saiu Johnny Baldeón, entrou Agustín Delgado. Agora sim, indicação da alteração no Equador. É a troca de avançados também na seleção de Luís Fernando Soares. E volta tudo à fórmula inicial, ou seja, Agustín Delgado era suposto ter alinhado de início em detrimento de Johnny Baldeón. Agora a perder por 1-0, refresca o ataque e aposta nas credenciais de Agustín Delgado, o selecionador equatoriano. Estávamos a ver na imagem Giovanni Espinosa. E o técnico do Equador, Luís Fernando Soares. Perto do quarto de hora da segunda parte, o Uruguai a adiantar-se, a vencer por 1-0. Vimos na altura também a indicação, segundo golo para Carlos Bueno. Cá está o avançado do Peñarol, que vai desequilibrando. Mas se aquela bola também não tem entrado, ou se não entrou mesmo, de facto foi uma jogada incrível. Para além é que Carlos Bueno conseguiu fazer 3 remates seguidos. Os 2 primeiros, o guarda-redes fez defesas impossíveis ou quase impossíveis. E a terceira tentativa, depois de 2 tentativas de cabeça de Carlos Bueno, a terceira tentativa com o pé, à boca da baliza, o remate saiu muito torto, quando ainda procurava confirmar finalmente o gol do Uruguai. Em termos de decisões difíceis, pelo menos a equipa de arbitragem leva já muito que contar deste Uruguai-Equador. Pouca profundidade aqui no futebol atacante do Equador. E agora já sem pressas a equipa uruguaia, nota-se claramente pela atitude de Sebastián Vieira. Em foco o número 13 do Uruguai, Fabian Stoyanov, avançado que joga no Fénix. Estava há poucos segundos em campo e foi ele que ganhou espaço e tirou o cruzamento que origina aquela tripla chance de remate para Carlos Bueno à segunda tentativa. A segunda tentativa foi coroada de golo, mesmo com o guarda-redes Edwin Villafuerte ainda a tentar evitar em cima da linha. Falta sobre Bizerra. Montero. E a bola pertence ao Equador. Dário Rodrigues. Algo displicente. Depois ainda a agarrar a camisola do adversário. Agustín Delgado, estávamos também a vê-lo com o número 11 nas costas. Avançado possante, marcador de golos. E o canto para a equipa de Luís Fernando Soares. A ser apontado por Edison Mendes. Bola levantada. Corte fácil da defensiva uruguaia.
Stoyanov procurava já desenhar o contra-ataque. O Uruguai já com 2 alterações, o Equador com uma modificação efetuada. ...65 minutos de jogo. E não é desta forma que os equatorianos vão conseguir levar a água ao seu moinho. Capitão Ivan Hurtado. Não parece ter ficado satisfeito também a Luís Fernando Soares. E tinha razões para isso. Para não ficar satisfeito. Ainda acerca de Agustín Delgado, ele que é o melhor marcador do Equador nesta fase de qualificação, apesar de ter apenas 2 golos apontados. Olhando para o trajeto completo destas 2 seleções, na zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2006, dizer que o Equador começou por vencer a Venezuela em casa por 2-0. Depois perdeu fora com o Brasil por 1-0. Nova derrota fora frente ao Paraguai por 2-1. Seguiu-se um empate em casa com o Peru 0-0. Derrota na Argentina por 1-0. E as 2 mais recentes vitórias, jogos em que o Equador atuou perante o seu público, 2-1 à Colômbia e 3-2 à Bolívia. Agora vai perdendo em Montevideo por 1-0. O único golo até esta altura deste jogo foi apontado já na segunda parte. E da autoria de Carlos Bueno. Terá sido ou não terá sido? Foi discutível ou é discutível. Mas Carlos Bueno foi o jogador que, para já, conseguiu inscrever o seu nome na ficha de marcadores. Cabeceamento a sair torto. O desvio foi feito por Dário Rodrigues. Otávio Dário Rodrigues, um defesa de 30 anos, ou está quase a fazer 30 anos, joga na Alemanha, no Schalke 04. Cá está ele. Olhando para o percurso do Uruguai, já tinha referido que vem de 3 derrotas consecutivas neste apuramento para o Mundial 2006, mas olhando para a totalidade dos resultados anteriores, das 7 jornadas anteriores, o Uruguai começou por vencer a Bolívia por 5-0 em casa, até começou muito bem, depois perdeu por 4-1 frente ao Paraguai, fora. Depois regressou aos triunfos, batendo em casa ao Chile por 2-1. Empatou no Brasil 3-3, também um resultado positivo. O pior veio a seguir. As tais 3 derrotas consecutivas e sempre por números bem expressivos. 3-0 em casa, um 3-0 imposto pela Venezuela. 3-1 novamente perante o seu público, um 3-1 imposto pelo Peru. E depois o descalabro na Colômbia com a goleada por 5-0. Estes os resultados do Uruguai e, ao fim e ao cabo, estes os resultados destas 2 seleções até agora nas 7 jornadas já realizadas, nas 7 jornadas completas desta zona sul-americana de apuramento. Alteração segunda no Equador. O Equador que tenta o ataque, remate muito torto
Em termos de pontaria também não têm estado felizes os equatorianos. As poucas chances que têm são desperdiçadas com remates muito desenquadrados. Este o caso de Carlos Tenório. Saiu Leonardo Soledispa. Entrou o número 7, Carlos Quinhonhes. Será também à partida uma aposta mais ofensiva do selecionador Luís Fernando Soares. Livre a ser ganho por Javier Delgado. E o corte ainda de Giovanni Espinosa, bola a sobrar para Edwin Villafuerte. Carlos Diogo. Ulisses de la Cruz. Entrada mais dura. Com o cartão amarelo correspondente para Marcelo Sousa. Marcelo Sousa, centrocampista do Atlético de Madrid, já leva 5 jogos realizados nesta campanha do Uruguai, com vista ao apuramento para o próximo Campeonato do Mundo. E se o jogo começa a entrar agora também nesta toada, será pena até para o espetáculo. E não será também a melhor forma das equipas continuarem a procurar atingir os objetivos. O Uruguai é guardar ou ampliar esta vantagem que já detém no marcador. Obviamente, ao Equador resta-lhe continuar a lutar até a final para agora anular este 1-0. Canto, este sim, a bola já a pingar ali à entrada da pequena área e a possibilitar ainda o cabeceamento de Marcelo Sousa. Agora não há bola. E o que é que se passa mais ali? São as tais peripécias também, seja como for, das quais o futebol sul-americano, a miúdade das vezes, é fértil. Perde-se mais algum tempo. Está ali também o técnico do Uruguai de braços abertos e finalmente temos o pontapé de baliza executado. Rodrigues. Ivan Hurtado. Edson Mendes. Ganha o meio-campo do Equador. Vai sair o remate de muito longe. Faltam soluções, falta futebol a esta equipa em muitas ocasiões para chegar mais perto do alvo e, portanto, a Walter Ayovi achou também que o melhor era rematar ainda
a muitos metros da baliza de Sebastián Vieira, que agora vê o cartão amarelo. Terá entendido o árbitro que estava a queimar tempo. Sebastián Vieira. Sebastián Vieira, guarda-redes do Nacional de Montevideo. Já muitos cartões amarelos exibidos pelo árbitro peruano. Agora entramos no derradeiro quarto de hora deste encontro. Uruguai a vencer o Equador por 1-0. A Sport TV mostra-lhe quase na totalidade esta oitava jornada da zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2006. Já ontem transmitimos o Peru 1, Argentina 3. Este domingo, para além do Uruguai-Equador, vai poder ver também o Brasil-Bolívia e o Paraguai-Venezuela. O único jogo que em termos de transmissão na íntegra nos escapa, mesmo nesta jornada, é o Chile-Colômbia, o outro desafio que completa então o quadro de jogos desta ronda. Excelente o desarme de Dário Rodrigues, mas depois coloca mal a bola. De La Cruz. Antecipação de Paulo Montero. A comandar a sua zona defensiva. A saída do guarda-redes Edwin Villafuerte. A jogar fora de postes. Agora escapou-se-nos também, ou escapou à realização, o que motiva aquelas queixas de... pareceu-me Carlos Bueno. O Equador vai insistindo pelo flanco direito, mas o flanco esquerdo do Uruguai está a conseguir, nos últimos lances, levar melhor. Dário Rodrigues com o apoio de Vicente Sanches também. Mendes. Uma fase muito mal jogada. Vamos ter a última alteração no Uruguai, é a saída de Álvaro Recoba. E agora, perante este coro de assobios, fica por saber se é mesmo o descontentamento geral por mais uma exibição abaixo daquilo que seria desejável de Álvaro Recoba, e penso ser essa a ideia e não tanto a subida dela ter origem pelo facto de Jorge Fossati ter decidido retirar de campo Álvaro Recoba. Falta cometida desta vez por Fabian Stoyanov. Álvaro Recoba, que até prometia muito no início do jogo, quando logo no primeiro minuto teve o remate à barra, naquela que antes do golo tinha sido a melhor oportunidade do Uruguai em todo o encontro. Passe seria para Carlos Tenório. Só que o problema também é que os avançados do Equador não têm hipóteses, não têm recebido a bola nem em boas condições, não têm sequer recebido a bola para poderem ameaçar a baliza do Uruguai.
Não existe um fio condutor neste futebol do Equador que permita, quando da saída da equipa para o ataque, poder depois criar jogadas com, ao fim e ao cabo, princípio, meio e fim. O autor do golo do Uruguai, Carlos Bueno. Livre ainda muito longe da baliza, toma muito balanço e dispara Javier Delgado contra a barreira. Ulisses de la Cruz faz ali bem o passe. Agustín Delgado já não consegue recolher a antecipação da defesa do Uruguai. Marcelo Sousa. Bem visto. Já estava preparado Carlos Bueno para mais um cabeceamento. Ganha o canto do Uruguai. Chamada de atenção também de Ivan Hurtado para a sua defesa. E este é Vicente Sanchez que fez o cruzamento. Tentou o cruzamento. Fabian Stoyanov para a cobrança do canto. Lá estão apenas 4 homens na área, um à entrada da mesma. E com Paolo Montero a ficar cá atrás. Um dos defesas centrais do Uruguai. Já disse também que o Equador nunca venceu o Uruguai jogando no terreno do adversário. Poucas vezes também o Equador conseguiu ainda na sua história derrotar o Uruguai. Apenas 4 vitórias para os equatorianos em 36 jogos. A última vitória do Equador sobre o Uruguai aconteceu em 1997, em Quito, no Equador. Uma vitória então por 4-0. Num jogo a contar para a qualificação para o Mundial de 1998. Atenção ao Uruguai. É mais um centro que quase originava o 2-0. A fórmula foi a mesma daquela que resultou no único gol do jogo, ou seja, cruzamento de Stoyanov e no meio dos centrais contrários aparece Carlos Bueno a fazer o cabeceamento. Um cabeceamento colocado, um cabeceamento mais em jeito, procurando enganar o guarda-redes ou procurando aproveitar o facto do guarda-redes já estar a atirar-se para o seu lado direito. Saiu no Equador Walter Ayoví, entrou António Valência. São as últimas cartadas de ambos os técnicos. Opções de ataque o Equador já tem, agora há que procurar entregar a bola aos dianteiros e nessa perspectiva também estará a entrada de António Valência. Faltam pouco mais de 6 minutos para os 90. Temos o arremesso já executado por Riasco. Espinosa. Se o Uruguai conseguir pelo menos manter esta vantagem, vai apanhar o Equador na tabela classificativa em termos pontuais. As duas equipas ficariam então com 10 pontos e o Uruguai conseguiria relançar-se um pouco e conseguiria não ficar cada vez mais afastado da luta pelos lugares que dão acesso
ao Mundial de 2006. Portanto, daí também já ter frisado que este é um encontro obviamente importante para as duas equipas, mas de maior importância ainda para o Uruguai, que está numa situação mais delicada, e Copa América à parte, vem de um conjunto de resultados nesta fase de apuramento menos conseguidos. Deixa jogar o árbitro. Instala-se novamente a confusão. Alívio de qualquer maneira. Carlos Diogo. A tabelinha. Tenta fazer a finta. Está no apoio Stoyanov. Entrou bem no jogo Fabian Stoyanov. Uma aposta feliz do selecionador Jorge Fossati. Agostinho Delgado. E mal executado este pontapé de baliza. É pior a emenda que o soneto. Há ali uma entrega comprometedora da defensiva equatoriana, mas o remate de Vicente Sanches foi blocado. Edson Mendes passa pelo primeiro. Tira o cruzamento, ficou curto, afasta Paulo Monteiro. É natural que o jogo agora fique mais partido, mais aberto, se o Equador tiver ainda forças para e alguma capacidade técnico-tática para conseguir dar o tudo por tudo nos instantes finais do jogo, em busca pelo menos da igualdade. Vamos ver se ainda chega. Com dificuldades ainda chega o avançado do Equador. E faz o passe para Edson Mendes. Centro para as mãos de Sebastián Vieira. Seleção equatoriana, que foi a grande surpresa do último apuramento para um campeonato do mundo. Foi a grande surpresa da zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2002 na Coreia e no Japão. Ainda sob o comando de Hernandario Gomes, o Equador conseguiu um fantástico segundo lugar, só sendo superada a equipa equatoriana pela Argentina e ficando, por exemplo, à frente de potências do futebol mundial, sul-americano e mundial, como o Brasil, que depois veio a sagrar-se campeão do mundo no Oriente, e também à frente do Paraguai, e também deste Uruguai, as outras seleções da América do Sul que conseguiram qualificar-se para o Mundial 2002. Será obviamente muito complicado repetir esse feito, ficar no segundo lugar desta zona sul-americana, até porque as contas estão muito mais equilibradas. O Brasil também, desta vez, a campanha está a correr desde o início muito melhor. A Argentina continua forte como sempre, e depois há seleções como o Chile e o Paraguai que também começaram muito bem esta campanha. De qualquer das formas, e perante o quadro atual, é de continuar a acreditar que este Equador pode continuar a discutir a qualificação para o Mundial 2006. Para já está prestes a ser derrotado no Estádio Centenário em Montevideo pelo Uruguai. Falta minuto e meio apenas para os 90. Vamos ver depois quanto tempo é que o árbitro vai dar de compensação. Arremesso ainda para Carlos Diogo. Há que segurar a bola, há que tentar aproveitar ali a inspiração, quer de Carlos Bueno, que tem correspondido muito bem a estes cruzamentos do lado direito. É um jogador que vai fazendo a diferença, camisola 20 do Uruguai, o avançado do Peñarol.
Controle de bola ainda por parte dos equatorianos. Ganham alguns metros, ganham um lançamento já no meio-campo adversário. Edson Mendes. Depois ali a tabelinha, muito atenta à defensiva uruguaia. Já ultrapassamos então os 90 minutos. Vamos entrar no período de descontos, já entramos no período de descontos. Prestes a começar também em São Paulo, no estádio Morumbi, está o jogo entre o Brasil e a Bolívia. Assim que tivermos então o apito final do Sr. Gilberto Hidalgo, o árbitro deste Uruguai-Equador, avançamos de imediato para a transmissão do encontro do Screte, que pode recuperar a liderança desta fase de apuramento sul-americana. Uma liderança que perdeu provisoriamente para já para a Argentina, depois da vitória ontem dos argentinos em Lima sobre o Peru por 3-1. Tendo em conta o que se tem passado neste Uruguai-Equador, tendo em conta também o futebol destes últimos instantes, já não será de acreditar que o Equador consiga recuperar esta desvantagem, o que significa que corre o risco mesmo de descer, perder o quinto lugar que ocupava à entrada para esta quinta jornada, e o Uruguai relança um pouco a sua candidatura também à qualificação para o Campeonato do Mundo, apanhando o seu adversário deste encontro. As duas seleções vão ficar então com 10 pontos conquistados. Esta classificação ficará depois apenas atualizada quando estiver completa a 8ª jornada. Quase 2 minutos para lá da hora. Se tivermos essa indicação, confesso que não a vi, ou que não percebi a indicação do árbitro em termos do período de descontos deste Uruguai-Equador. Um jogo com alguns lances polémicos, o próprio golo deixou algumas dúvidas, embora exista também a ideia, e pelo menos eu tenho ficado com essa ideia, que a bola possa mesmo ter transposto a linha a quando do cabeceamento de Carlos Bueno. Mas foi um jogo muito disputado, muito físico também, e com um número de faltas consideráveis que não permitiram também que o espetáculo fosse de melhor qualidade. O Equador também com dificuldades mesmo nesta fase última do jogo em sair da sua zona defensiva. Cá está mais uma interrupção. Pontapé livre ainda assim para os visitantes. Poderá ser mesmo a derradeira chance da equipa de Luís Fernando Soares conquistar um empate. Selecionador do Equador, ele que é colombiano e que faz aqui a sua estreia no comando técnico da equipa. Problema resolvido pela seleção do Uruguai e apito final do árbitro. Vitória do Uruguai por 1-0 com um golo marcado por Carlos Bueno. Agora sim, é tudo.